Olá a todos e todas. Meu nome é Carla e farei uma breve apresentação aqui sobre uma pesquisa desenvolvida por mim e pela professora Kelly no mestrado profissional. Bem, essa pesquisa foi intitulada Jogos de Cartas e Resolução de Problemas, uma proposta pedagógica com o primeiro ano do ensino fundamental. Tinha como problema como o jogo de cartas na perspectiva da resolução de problemas, auxilia no desenvolvimento de habilidades matemáticas da unidade temática números, com o primeiro ano do ensino fundamental, e tínhamos como objetivo geral investigar quais as habilidades matemáticas da unidade temática números podem ser desenvolvidas com o primeiro ano do ensino fundamental por meio de propostas pedagógicas com jogo de cartas na perspectiva da resolução de problemas. E então, para essa apresentação aqui em específico, a gente selecionou um dos jogos que foi desenvolvido na pesquisa, que é o Batalha Composta da Subtração. Então, a gente pretende aqui destacar as habilidades desenvolvidas a partir da proposta desse jogo, enquanto um suporte metodológico de ensino. E os nossos principais referenciais teóricos utilizados foi Macedo, Petit e Passos, quando ele fala sobre as tematizações que devem acontecer durante as situações de jogo, algo que vai ao encontro da proposta de Grando, né, que é a utilização do jogo enquanto um suporte metodológico dentro da sala de aula. Então, não deixar o jogo pelo jogo. O jogo, para que ele alcance de fato os seus objetivos, ele deve ser trazido na perspectiva da resolução de problemas. E para isso, Grando sugere alguns momentos do jogo que nos auxiliou a desenvolver os nossos eixos de análise. O currículo referência de Minas Gerais, para a gente pensar as habilidades matemáticas que a gente consegue desenvolver por meio desse jogo, e Bickley e Bogdan, quando a gente pensa nas características da investigação qualitativa. E aí a metodologia, como já falado, trata-se de uma pesquisa qualitativa, quando a gente pensa nessas características que envolvem essa perspectiva. Foi uma pesquisa desenvolvida em uma instituição particular, com o primeiro ano do ensino fundamental, e era uma turma composta por 10 meninas. E essa pesquisa foi desenvolvida em minha própria sala de aula. E aí a gente teve os primeiros contatos com essas crianças, no sentido delas compreenderem o que é o processo de uma pesquisa e a introdução dos instrumentos de coleta de informação para essa dessensibilização e, de fato, para envolvê-las, para que elas queiram participar, para que elas quisessem participar da pesquisa. Depois desse primeiro contato, a gente realizou atividade diagnóstica para fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dessas crianças, para delinear quais os jogos seriam mais adequados de serem realizados. Depois de selecionar esses jogos, a gente fez a prática do jogo, seguido do registro na perspectiva da resolução de problemas. E, por fim, essa finalização da pesquisa, trazendo de novo as crianças para uma roda, para uma conversa, para elas trazerem as suas impressões em relação àquilo que foi proposto. Utilizamos como instrumento para a coleta de dados a filmagem, o diário de bordo, a gravação de áudio e a fotografia, que nos auxiliou na triangulação de dados para descrição e análise. Bem, pensando no jogo Batalha Composta da Subtração, ele tinha como objetivos pedagógicos calcular mentalmente, trabalhar com as ideias que envolvem a subtração, quantificar elementos, reconhecer números e resolver problemas, o que vai ao encontro do currículo referência de Minas Gerais, o qual propõe algumas habilidades relacionadas a esses nossos objetivos pedagógicos. Bem, o jogo Batalha Composta da Subtração, ele foi norteado por 4 momentos inspirados nos momentos de jogo de Grando. E aí o primeiro momento trata-se da familiarização com o jogo e primeiras jogadas, em que eu, enquanto professora, trouxe ali, e pesquisadora, trouxe ali as regras do jogo, e à medida que eu ia lendo as regras, a gente ia executando-as, para que a criança percebesse como que o jogo deveria ser realizado. E aí depois a gente teve uma divisão aí das crianças em grupo para essa prática do jogo. Percebendo que não havia mais dúvidas em relação à técnica de como realizar a batalha composta da subtração, comecei a realizar as intervenções orais, ou seja, problematizar algumas situações de jogo para auxiliar as crianças a desenvolver as habilidades esperadas. Depois dessa intervenção oral, a gente teve o registro do jogo. Esse registro era realizado na perspectiva da resolução de problemas, em que a criança lia a situação do problema,
interpretava aquela situação e registrava da forma que melhor lhe convinha. Então, por exemplo, poderia ser por meio de um desenho, poderia ser por meio de uma representação escrita de alguma pequena frase. Então, o importante é ela demonstrar como ela estava pensando para responder àquela situação, problema. E, por fim, o quarto momento, o jogo com competência. Então, depois de passar por todos os 3 momentos, a criança tinha a oportunidade de fato, colocar em prática todo o aprendizado adquirido durante a proposta do jogo nos outros 3 momentos. E aí, as nossas considerações finais, o que a gente percebeu? Que a intervenção da pesquisadora foi algo que esteve muito presente durante as jogadas e que possivelmente auxiliou as crianças no desenvolvimento das habilidades que nós esperávamos. Também, durante a realização do jogo, da resolução dos problemas, as crianças utilizavam muito os dedos para fazer o cálculo. E assim, a gente percebe que o uso do jogo, aliado à prática da resolução de situações, problemas e as intervenções orais da pesquisadora, fizeram com que as crianças avançassem e tivessem a possibilidade de desenvolver as habilidades matemáticas esperadas, que foram elas o cálculo mental, a compreensão das ideias que envolvem a subtração, a quantificação de elementos, reconhecimento de números, resolução de problemas, justificativa da resposta a partir da análise de situações e compreensão da estrutura de um problema com vistas à elaboração do seu próprio. E aqui foram as referências utilizadas por nós. Então, deixo aqui o nosso muito obrigado.